Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 14 de novembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes e aqui na Voz do Brasil nós vamos explicar como você ou um parente pode ter tratamento da doença de graça pelo SUS. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Combate ao tráfico de drogas, armas e o contrabando nas fronteiras em países da América do Sul vai ser tema de encontro em Brasília. E presidente Michel Temer fala sobre recursos para a segurança pública. O objetivo é garantir tranquilidade para a população. Nós estamos voltados para o tema da segurança pública agora, porque nós queremos que você tenha um pouco mais de tranquilidade no seu dia a dia. Se alimentar mal, ingerir muito açúcar, não praticar exercícios físicos, esse ritmo de vida pode levar a doenças perigosas, como a diabetes. A doença ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não usa de forma eficaz a insulina que produz. É diagnosticada pelo excesso de glicose no sangue e pode levar à morte. E hoje, no Dia Mundial do Diabetes, um dado preocupa. Os casos estão aumentando no Brasil. No ano passado eram 5,5% da população adulta. Neste ano, passou para 7,4%. Por isso, todo cuidado é pouco com a doença, que tem tratamento de graça pelo SUS. Há cerca de 30 anos, os medicamentos para combater o diabetes fazem parte da rotina da aposentada Inês do Carmo Ferreira, de 77 anos, moradora de Brasília. Ela recebe todo dia 3 tipos de remédios injetáveis à base de insulina. O cuidado com a alimentação também faz parte do cotidiano dela. Eu achava que eu não ia ter diabetes, mas a realidade é outra, né? E aí quando a coisa foi apertando, os sintomas aparecendo e a glicose subindo, é que eu acordei para a coisa. E para controlar a taxa de diabetes, Dona Inês passa por acompanhamento médico. Há quase 20 anos, a profissional que cuida da saúde da aposentada é a endocrinologista Ermelinda Pedrosa. A médica, que é presidente eleita da Sociedade Brasileira de Diabetes, fala da necessidade de conscientizar os pacientes. Quando os pacientes entendem que o tipo de alimento deve ingerir, um plano saudável, eles tentam fazer isso e conseguem. Agora, logicamente, a gente não pode exigir algo tão espartano e compreender que há, de vez em quando, transgressão. O importante aí é o médico fazer uma parceria com o paciente para ele entender o que fazer quando ocorre algum pico de glicose. Assim como Dona Inês, entre 9 e 10 milhões de brasileiros acima de 18 anos sofrem de diabetes, o que coloca o país no 4º lugar no ranking mundial da doença. Para controlar o problema, o Sistema Único de Saúde oferece tratamento de graça, com fornecimento de insulina e medicamentos, além de reagentes e seringas que ajudam no monitoramento da taxa de glicose no organismo. Os produtos estão disponíveis nas unidades de saúde ou por meio do programa Aqui Tem Farmácia Popular, presente em mais de 4.000 municípios. O coordenador geral de atenção às pessoas com doenças crônicas do Ministério da Saúde, Sandro Martins, destaca que a maior parte dos diabéticos tem acesso ao programa. Hoje, em torno de 87% das pessoas que têm diabetes, elas têm acesso aos programas públicos de medicamentos para a doença. Esse acesso se dá através da rede pública sem custo para as pessoas. Atualmente são distribuídos pelo SUS 11 medicamentos para hipertensão e diabetes. Nos postos de saúde também é possível realizar testes rápidos de glicemia para verificar sintomas de diabetes. Reportagem Ney Pereira.
Depois de passar pela cirurgia de redução do estômago e perder peso, muitos pacientes precisavam de outras internações e procedimentos para retirar o excesso de pele. Agora, uma nova técnica desenvolvida inteiramente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, permite reduzir pela metade o tempo necessário para essa plástica reparadora. E um hospital federal do Rio de Janeiro já é referência nesse tipo de cirurgia, que é feita de graça para os pacientes do SUS. A luta da dona de casa mineira Regina Lisboa contra a balança vem desde criança. Ela chegou a pesar 160 quilos. Há 4 anos fez a cirurgia bariátrica, que reduz o tamanho do estômago. Lá se foram os quilos extras, mas ficou a pele sobrando. No começo deste ano, de uma só vez, Regina retirou o excesso de pele do braço e do abdômen. Foi uma recuperação ótima. Não senti dor, não senti nada. A cirurgia que retirou o excesso de pele de Regina em 2 regiões do corpo foi possível graças a uma nova técnica desenvolvida pela equipe do Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro. Pelo método, é possível realizar até 4 tipos de cirurgias ao mesmo tempo: a reparação do abdômen, peito, braços e coxas. A técnica tem chamado a atenção e foi apresentada em um congresso mundial no Japão. Para o chefe do setor de cirurgia plástica do hospital, Carlos Delpinho Roxo, uma das grandes vantagens do método é a economia de tempo. O governo paga menos, porque é uma internação só, o patrão fica com o empregado afastado uma vez só, a pessoa fica na fila uma vez só, o hospital ganha mais, porque a complexidade do ato cirúrgico é um pouco maior. É uma situação que todos ganham. A técnica reduz pela metade o tempo de plástica reparadora para os pacientes que já haviam se submetido à cirurgia bariátrica. O que antes demorava de 8 a 10 horas, passou a ser feito em 4 horas. Já a recuperação pós-cirúrgica, que demora pelos métodos tradicionais cerca de 2 meses, também é reduzida para 10 a 15 dias. Há 3 meses, a costureira do Rio de Janeiro, Solange Oliveira, também passou pela cirurgia de retirada de excesso de pele no Hospital Federal do Andaraí. Uma outra vida para ela desde então. Tirou um peso de mim, agora eu vou viver, porque eu vivia escondendo, senta aqui, esconda ali. Vou tirar foto, bota a mão aqui. Era muito ruim, agora estou ótima em tudo. Muito, muito feliz, né? Até hoje, 675 pacientes foram submetidos a essa técnica cirúrgica. Anualmente, são feitas 50 cirurgias pós-bariátricas no Hospital Federal do Andaraí, de graça, pelo Sistema Único de Saúde. Reportagem Luana Karen. Os motores roncaram alto nesse domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em mais uma prova da Fórmula 1. Não faltou chuva, mas também não faltou emoção na prova vencida pelo inglês Lewis Hamilton. Além de grandes ultrapassagens, batidas, teve também a despedida do piloto brasileiro Felipe Massa, que deixa a categoria depois de 15 anos. Mas além das emoções do esporte, as corridas em Interlagos também trazem benefícios para a capital paulista e para o país também. A Fórmula 1 movimenta cerca de 260 milhões de reais por ano na economia local, com os gastos dos turistas em hospedagem, alimentação, compras e lazer. E é por isso que o governo federal tem interesse em manter a Fórmula 1 em Interlagos e está financiando uma reforma no local. Na última semana foram liberados mais recursos para o andamento das obras. O governo federal firmou um contrato com a Prefeitura de São Paulo em 2013 no valor de 160 milhões de reais para a reforma de Interlagos. Na última semana, foi liberado o pagamento de 54 milhões de reais. Com esse repasse, o governo já chega à metade do dinheiro executado na obra. A verba permite a continuidade da adequação do local às exigências da Fórmula 1, o que possibilita que a etapa brasileira da modalidade seja feita até 2020, pelo menos. O autódromo já recebeu obras como o recapeamento da pista, alargamento da entrada dos boxes e a criação de uma área de escape na curva S do Senna. A corrida de Fórmula 1 em Interlagos é transmitida para 185 países e assistida em 75 milhões de lares aproximadamente. O dinheiro para a reforma vem do Programa de Aceleração do Crescimento do Turismo, o PAC Turismo.
Pelo programa, também foram liberados 22 milhões de reais para a construção da Fábrica do Samba, que vai abrigar os barracões de escolas de samba, e mais 617 mil reais para a reforma do Anhembi Parque, maior espaço de eventos da América do Sul. As duas estruturas também ficam em São Paulo. Roberto Camargo, para a Voz do Brasil. E para que turistas brasileiros e estrangeiros tenham uma boa experiência e recordem outros roteiros pelo país, não apenas assistir à Fórmula 1, o Ministério do Turismo atua em vários setores. Um deles é no tratamento ao público LGBT, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Por isso, o Ministério lançou uma cartilha para orientar quem trabalha em bares, restaurantes e hotéis, por exemplo, a atender esse público com o respeito que merece. Um bom atendimento é o que qualquer cliente espera de um estabelecimento comercial. Mas para algumas pessoas, frequentar um bar ou restaurante, por exemplo, pode ser uma experiência pouco agradável. Luti Laporta é transgênero, ou seja, nasceu homem, mas se identifica como mulher. Ela diz que já foi vítima de preconceito. Eu já fui impedida de usar o banheiro, né? E, enfim, no momento eu enfrentei, disse que era o meu direito. Além disso, piadas, isso acontece em todo lugar, inclusive nos bares, e as piadas, quando elas acontecem, é aquilo. Se a gente chamar o gerente para pedir algum auxílio, nada é feito, né? Para melhorar os serviços prestados ao público LGBT, que inclui lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, o Ministério do Turismo lançou uma cartilha com dicas e conceitos básicos. A ideia é garantir que este grupo seja bem atendido também ao viajar. A diretora substituta do Departamento de Formalização e Qualificação no Turismo, Isabel Barnaski, dá mais detalhes. Mostrar para esses empresários, para esses empreendedores, que esse público é um público potencial consumidor, que é um público que tem os mesmos direitos que todos os outros, né, e que eles precisam saber de que forma tratar com naturalidade isso. Os turistas LGBT representam 10% dos viajantes no mundo inteiro e 15% do faturamento do setor, segundo a Organização Mundial do Turismo. O segmento é um dos que mais crescem no mundo. Para Marcelo Teixeira, sócio de um bar em Brasília, é essencial que os funcionários do local respeitem a diversidade. São orientados a não olhar, a não tratar mal, né? Para que o turista volte, que recomende, que o cliente se sinta à vontade. 19 mil cartilhas foram distribuídas pelo Ministério do Turismo em todo o país. Reportagem Natália Mello. 19h13, horário brasileiro de verão. Mais recursos para garantir a segurança da população. A gente traz os detalhes daqui a pouco, não saia daí. E como hoje é segunda-feira, é o dia do nosso quadro Pra Você, Cidadão. Nele nós explicamos a você como ter acesso a serviços importantes. Exemplo, fazer a certidão de nascimento do seu filho, participar de programas do governo federal como o Bolsa Família. Muita gente não sabe, mas quem tem mais de 60 anos pode viajar de ônibus, trem ou de barco para outros estados de graça. Isso mesmo. E o que se deve fazer para ter esse direito? É o que vamos ouvir agora. Pra você, cidadão. Todas as pessoas com mais de 60 anos de idade têm direito a viajar de graça ou com desconto de pelo menos 50% no valor das passagens interestaduais de ônibus, trens e barcos. O direito é garantido pelo Estatuto do Idoso. Ele determina que as empresas de transporte reservem 2 vagas por veículo para idosos com renda de até 2 salários mínimos. Se as vagas gratuitas já estiverem esgotadas, os idosos têm direito a comprar as passagens pela metade do preço. Basta apresentar o comprovante de renda e o documento de identidade no guichê da empresa na hora da compra. Mas atenção! Quem não tiver como comprovar a renda precisa apresentar a carteira do idoso. Ela é emitida nos Centros de Referência de Assistência Social de cada cidade. Para tirar o documento é necessário se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e receber o Número de Identificação Social, conhecido como NIS. A carteira do idoso tem validade de 2 anos e pode ser usada em todo o território nacional.
Para mais informações, ligue para a Central de Relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário no número 0800 707 2003. Repetindo, 0800 707 2003. Mirna Ledo para a Voz do Brasil. Você na Voz do Brasil. E você também pode participar da Voz do Brasil. É uma forma de mostrar como estão funcionando as ações do governo federal. Você conta a sua dúvida e aí a resposta é com a gente. Isso é simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61 99862 7345. Eu vou repetir. 61 99862 7345. Bem, depois a produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe. Alunos da educação profissional de todo o país estiveram reunidos em Brasília para participar da Olimpíada do Conhecimento, que terminou no final de semana. Organizada pelo Senai e pelo SESI, a competição revelou as habilidades dos jovens no uso de tecnologias como a robótica e na solução criativa para desafios em áreas como transporte e habitação. Tecnologia e inovação foram a marca da 9ª Olimpíada do Conhecimento em Brasília. Projetos como o do carro elétrico parecem ter sido desenvolvidos por engenheiros, mas na verdade são de autoria de estudantes de cursos técnicos e profissionais de instituições como Senai, SESI, institutos federais e escolas públicas. Durante 4 dias, 1.200 alunos participaram da competição. Um grupo de 8 estudantes de Vila Velha, no Espírito Santo, desenvolveu uma casa sustentável. Com 40 metros quadrados, o imóvel pode ser montado em uma semana ao custo de pouco mais de R$50 mil. O estudante de eletrotécnica, Bruno Rocha, conta quais são as inovações da moradia. Nossa casa tem um aproveitamento de água de chuva, o formato do telhado também é composto por esse maior aproveitamento, também maior aproveitamento da incidência solar, que gera energia para a casa inteira, e o aquecimento de água. O ensino técnico é também garantia de oportunidade de trabalho. Amanda Rodrigues, do grupo de Vila Velha, se formou em edificações e já conseguiu emprego na área. Ela destaca a importância do ensino profissional para os jovens. O curso técnico, ele te leva a ter certeza do seu futuro. Ele abre portas, gera emprego e, assim, é uma área que abrange várias categorias. E oportunidade de trabalho para o grupo não deve faltar. A construção civil é a área que mais vai precisar de mão de obra qualificada nos próximos 4 anos. Segundo um estudo do Senai, a indústria vai precisar formar 13 milhões de profissionais qualificados até 2020. Desse total, quase 4 milhões são para a construção civil. No ano passado, 7 de cada 10 alunos recém-formados em cursos técnicos do Senai estavam empregados. Segundo o diretor de operações do Senai Nacional, Gustavo Leal, esses profissionais têm muito mais chances de conquistar uma vaga de trabalho do que quem tem só o ensino médio. Ele faz um bom curso técnico, ele se insere no mundo do trabalho com um bom salário, ele consegue complementar a sua formação, seja no curso superior de tecnologia, seja no curso de engenharia. Então ele cria uma oportunidade de carreira com mais facilidade. Além da construção, meio ambiente e produção surgem como áreas bastante promissoras, com demanda de quase 2,5 milhões de profissionais qualificados para os próximos 4 anos. E metalmecânica, com mais de 1.700.000 trabalhadores até 2020. Reportagem, Ney Pereira. E por falar em educação profissional, mais de 127 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Educação para o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O dinheiro vai ser usado para garantir cerca de 500 mil novas matrículas para cursos realizados neste ano. Os recursos vão para instituições públicas das redes federal, estaduais e municipais, além das chamadas instituições do Sistema S, como SESI, Senai e também para a rede privada de ensino. E mais de 2.700.000 alunos do 3º ano do ensino fundamental das escolas públicas de todo o país vão fazer neste mês a Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA.
São provas de língua portuguesa e matemática aplicadas para avaliar o aprendizado dos alunos no terceiro ano do ensino fundamental. Nesta terceira edição foi ampliada a inclusão de cerca de 6 mil alunos com necessidades especiais. Segundo o Censo da Educação Básica, cerca de 6 mil alunos que necessitam de algum atendimento especial serão atendidos em ambientes apropriados. Contarão com provas superampliadas e em braille, além de provas traduzidas para videolibras, novo recurso adotado pelo INEP, responsável pelo exame. As crianças terão ainda acesso a profissionais especializados, como ledores, transcritores e guia-intérprete, de acordo com a deficiência. Resultados da ANA, referentes a 2014, apontam o desafio para elevar a qualidade da educação ofertada desde os primeiros anos de escolarização. Do Ministério da Educação, Marina Fauci. 19h20 no horário brasileiro de verão. Representantes do Brasil e de países vizinhos vão se reunir na quarta-feira em Brasília para discutir medidas de combate ao crime na região. Pelo lado brasileiro está confirmada a participação dos ministros de Relações Exteriores, da Defesa e da Justiça. A expectativa é de maior integração entre órgãos de segurança pública dos países para combater o tráfico e o contrabando nas fronteiras. Embaixadores, ministros e representantes da área de segurança pública dos países do Cone Sul confirmaram presença na reunião ministerial sobre segurança nas fronteiras. O subsecretário-geral de Assuntos de Políticas Multilaterais para a Europa e América do Norte, embaixador Fernando Simas Magalhães, explica que a ideia do encontro é melhorar a cooperação entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai no combate ao contrabando e ao tráfico de armas, drogas e de pessoas. Se nós pudermos atuar de uma maneira mais integrada e melhor coordenada com os nossos amigos nos países vizinhos, trazendo para uma instância de segmento os elementos de inteligência, de investigação e de atuação no campo, portanto, operacional propriamente dito, eu acho que nós vamos poder ver resultados muito rapidamente. Ainda segundo o embaixador Fernando Simas Magalhães, ao final da reunião, os países vão assinar uma declaração contendo vários acordos. Será criado também um grupo de trabalho que envolve as Forças Armadas, investigação policial, combate ao tráfico e cooperação jurídica internacional para fazer um diagnóstico de fronteira e tratar de cada compromisso firmado. Buscar melhores resultados para conter o crime que atravessa as fronteiras e que hoje é uma fonte de preocupação para todos os brasileiros, para toda a nossa cidadania. A reunião ministerial do Cone Sul será na próxima quarta-feira, dia 16, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Reportagem Mara Kenup. E a segurança pública foi tema de um vídeo do presidente Michel Temer publicado hoje nas redes sociais. Temer afirmou que a segurança é prioridade do governo. O presidente lembrou da reunião do final de outubro entre os presidentes do Executivo, Legislativo e Judiciário para tratar do tema, quando foram liberados mais de 770 milhões de reais para comprar e manter equipamentos da polícia. A segunda semana de novembro... nos ouvindo, né? Que a segurança pública, fundamentalmente, ou basicamente, é uma matéria de cada estado da Federação Brasileira. Cada estado cuida da segurança. Mas a União também tem a sua responsabilidade com a segurança pública, especialmente no combate ao tráfico de entorpecentes, de pessoas. Enfim, a questão das fronteiras, isso tudo é competência da nossa Polícia Federal. E nós resolvemos fazer uma reunião juntando todos os poderes do Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E foi uma reunião muito produtiva. E a primeira ideia que surgiu, e eu anunciei durante a reunião, foi a liberação de 778 milhões de reais para a segurança pública no país. É claro que nós vamos atrás ainda de outras verbas que serão encaminhadas aos estados brasileiros, também para combater a insegurança que muitas e muitas vezes existe no nosso país. A segunda semana de novembro registrou saldo positivo na balança comercial brasileira. As exportações superaram as importações em mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. O crescimento é explicado pelo aumento nas vendas de produtos como açúcar bruto, automóveis e tubos de ferro e aço.
Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. E atenção, amanhã, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. A gente volta na quarta-feira. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal determina que a União deposite em juízo parte da multa da Lei da Repatriação. Ministério Público pode investigar pessoa com foro privilegiado sem autorização judicial. Mantida a demissão por justa causa a secretária que omitiu desvios de dinheiro de colega. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal determinou que a União deposite em juízo parte da multa da Lei de Repatriação a 23 estados e ao Distrito Federal. O dinheiro deve ficar na conta do Supremo Tribunal Federal até o julgamento final dos processos. Ricardo Viula. Nas ações, os estados pedem que parcela dos valores obtidos com a cobrança de multas sobre os recursos repatriados seja destinado ao Fundo de Participação dos Estados. Pelas regras atuais, o fundo tem direito apenas a parte das receitas resultantes do valor de 15% do imposto de renda, que deve ser pago por quem aderiu à lei de repatriação. Essa lei prevê que cidadãos e empresas possam regularizar bens e recursos obtidos de forma legal no exterior, mas não declarados à Receita Federal. A decisão da ministra Rosa Weber é provisória e foi tomada agora, devido à previsão legal de que o pagamento do montante reservado ao Fundo de Participação dos Estados deve ocorrer no 10º dia do mês. Mesmo sem autorização judicial, o Ministério Público pode investigar pessoa com foro privilegiado. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. O foro privilegiado existe para que pessoas detentoras de alguns cargos públicos sejam julgadas por tribunais superiores, sem passar pela Justiça de primeira instância. No STJ, o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca explicou que a lei atual não indica qual deve ser o procedimento para investigar essas pessoas. Segundo o ministro, deve ser aplicada nesses casos a regra geral trazida pelo Código de Processo Penal, de que não exige prévia autorização do Poder Judiciário. Assim, entendeu que o Ministério Público pode investigar pessoa com foro privilegiado, mas a decisão ressalta que o Poder Judiciário deve garantir o controle da legalidade das investigações. Secretária de Escritório de Advocacia que omitiu desvios de dinheiro de colega de trabalho pode ser demitida por justa causa. A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto. Após o TRT do Rio de Janeiro entender que não havia justificativa para a dispensa, o Escritório de Advocacia recorreu ao TST. O relator do caso na 7ª turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, considerou como falta grave a omissão da profissional e manteve a demissão por justa causa. Na visão do ministro, apesar da confiança que a empresa depositava na secretária, ela se omitiu diante do fato ilícito, sendo, portanto, conivente com ele. A decisão foi unânime. Em Santa Catarina, família de jovem deve ser indenizada por morte em fio de energia. A Justiça fixou a indenização em R$250 mil. Carlos Ribeiro. O rapaz de 17 anos foi atingido por fio da rede de energia elétrica que se desprendeu do poste em via pública. Tanto a mãe quanto os irmãos da vítima tiveram depressão após o ocorrido e precisaram de tratamento psiquiátrico para superar o trauma. A Justiça de Santa Catarina condenou a empresa concessionária a indenização de R$250 mil para a família do jovem. A empresa de ônibus deve indenizar família em R$6 mil por impedir embarque de criança. A criança viajaria desacompanhada dos pais, mas tinha a autorização autenticada em cartório. Johnny Luna. A decisão é da Justiça de Minas Gerais. A criança viajaria com a madrinha para passar férias em São Paulo. A empresa de ônibus alegou que apenas cumpriu determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas a juíza do caso considerou que a empresa não agiu corretamente porque os pais providenciaram a autorização para a acompanhante da menina, devidamente autenticada em cartório, conforme exigido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Mecânico deve ser indenizado em R$20 mil após perder a audição. O trabalhador prestava serviços para o município de Vila Velha, no Espírito Santo, e não usava equipamentos de proteção individual. Sérgio Duarte. O mecânico chegou a ser transferido para a função de fiscal, mas ele alegou ser impossível desenvolver o trabalho, pois por conta da deficiência auditiva não possui aptidão física para a atividade. De acordo com o juiz, se não houvesse ocorrido negligência da prefeitura com o fornecimento dos equipamentos de segurança, a lesão não teria ocorrido. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse